Em Romanos capítulo 12, versos 3 a 8. Romanos capítulo 12, verso 3 a 8. Romanos capítulo 12, versos 3 a 8. 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Ô Espírito Santo, obrigado. Por meio do Senhor nós compreendemos o necessário da Tua palavra para crer e continuar crendo. Esse é o ministério do Senhor em nós. Então que Deus alimente as ovelhas do Senhor que aqui estão. Deus as conhece pelo nome. Em nome de Jesus, nos ensine a praticidade da fé, andarmos em novidade de vida. Em nome de Jesus, fale com eles, como o Senhor já falou comigo nesse texto. Amém. Irmãos, nós temos diante de nós agora, a partir de Romanos capítulo 12, a prática da fé, não é? Quem já leu Efésios aqui, levanta a mão. Efésios. Pois bem, a estrutura literária de Efésios é muito parecida com a de Romanos, o autor é o mesmo, não é? A diferença é que Efésios é mais condensado. Mas se vocês lembrarem bem, Efésios capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, define como o homem pecador, morto em seu pecado, é salvo. Essa obra é do Espírito Santo, ele vem a nós e nos ressuscita. E por meio do Espírito Santo, o poder da ressurreição está conosco. A partir do capítulo 4, se vocês lembrem bem, ele mostra como esses que foram salvos estão agora cheios do Espírito Santo, vivem como marido, como filhos, como esposas, não é? Como cidadãos da época, como cidadãos de hoje, como cristãos e membros de uma comunidade. E Romanos faz a mesma coisa. Romanos capítulo 1 até o capítulo 12, ele fala daquilo que éramos, da morte espiritual que alcançou tanto judeus quanto gentios. Mas a partir do capítulo 12, ele roga, por causa de tudo isso que Deus é e por tudo que Ele fez, que nós então, em resposta a essa graça, andemos em novidade de vida. É claro que nenhum de nós alcança isso, mas nós estamos a caminho. De modo que Romanos 12 adiante, ele vai nos ensinar como viver a imitação de Cristo no nosso dia a dia, não é? Diante de Deus, diante do mundo. Daí ele roga, não é, que nós não nos conformemos à forma deste mundo, mas que nós renovemos a nossa mente na pessoa do Espírito Santo. Depois ele vai falar com relação a nós mesmos, com relação ao próximo, como viver em comunidade, com relação aos governos instituídos, né? Então é uma parte bem prática da carta, tá bom? E hoje o pastor quer pensar numa avaliação honesta e sincera de nós mesmos e do outro, para que a gente não seja demasiadamente
amantes de si mesmos, mas também que a gente não tenha uma autoestima destruída, não é? Pois, afinal de contas, nós somos os sacerdócios reais habitados pelo próprio Espírito de Deus. Eu espero que o Senhor nos leve a alcançar esse objetivo hoje. Para isso, em primeiro lugar, o cristão tem que ter uma avaliação honesta de si mesmo. Pode colocar, Zé, o pastor vai falando isso. Pensar com moderação, evitar a ideia da superioridade, mas também evitar a outra ideia extremista da inferioridade. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um de vós, ele fala no verso 3, que pense de si mesmo com moderação. Nenhum de vocês pense além daquilo que convém, mas com moderação, com sensatez, o verso 3, segundo a medida da fé que Deus reparte a cada um dos seus filhos. E é nessa avaliação de si mesmo, de nós mesmos, que nós corremos dois perigos dentro do texto. O primeiro deles, pode ir, Zé, que é o ponto 2, é a ideia do complexo de superioridade. Quando nós olhamos para nós mesmos e avaliamos, nós não podemos pensar acerca daquilo que somos em Cristo, mais do que aquilo que nos convém. É um chamado à humildade. Dr. Hendricks explica que essa equação literária, o não pensar de si mesmo mais daquilo que convém, é uma equação literária de difícil tradução. Mas se formos trazer para um português bem coloquial, o que ele está nos chamando a atenção, o apóstolo Paulo, na autoridade do apóstolo, daí ele dizer que pela graça que me foi dada, ele usa a autoridade apostólica para pedir que nós não pensemos além do que convém como irmãos, como cidadãos. Ou seja, o que ele está dizendo é que não podemos nos achar o tal, diz o Dr. Hendricks. Nem judeus e nem gentios. Porque ambos foram salvos pela graça. Isso é importante nessa relação agora um com o outro, né? Porque se nós não compreendermos isso bem, quando chegar lá na frente, é onde ele vai falar como se portar com o inimigo, com os falsos irmãos, com os irmãos e com as autoridades que ele vai terminar, nós não vamos compreender muito bem isso. Daí a necessidade de, a priori, não deixar espaço no meu e no seu coração para soberba, a arrogância, a altivez no coração de quem foi salvo pela graça. O próprio autor, Paulo, ao escrever aos Efésios, nos chama essa atenção. É pela graça que vocês foram salvos. E ele deixa claro, isso não vem de vós. Ontem estivemos, eu e alguns irmãos aqui, participando do culto de 60 anos, se não me engano, do aniversário da Igreja Irmã, e aprendemos sobre a adoração. E como Deus falou comigo, a adoração tem um princípio de humildade, porque nem adorador nós conseguimos ser, a não ser que Ele nos faça como? Pela obra do Espírito Santo. Então, entre nós, não pode haver lugar para altivez. Tudo que temos e que recebemos vem de Deus. Todos os carismatas vêm do Senhor. Tanto a salvação que recebemos, que é pela fé, como os dons, os talentos que recebemos para o serviço, são dádivas do Deus triuno, não vêm também de nós. Os dons espirituais são instrumentos que devem ser usados na edificação do corpo. Não são brinquedos para recreação. O meu talento e o seu talento não é nosso. Daí lembrarmos a doutrina da mordomia cristã, que vai ser o tema do acampamento. O corpo não é nosso, e nem aquilo que com ele praticamos, não é? O tempo não é nosso, o talento que ele nos deu não é nosso, deve ser usado para a glória dele, seja num serviço social, religioso,
no trabalho, aqui ou acolá, seja qual vocação Deus nos deu. Não pode ser brinquedo de recreação, mas tem que ser usado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo denuncia o pecado do complexo de superioridade em Corinto. Se vocês lembrarem, em 1 Coríntios 12, 21, Paulo diz, abre aspas, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, muito menos a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Todos precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. E muito. Como eu aprendo com vocês, não é? O que mais que é importante nessa ideia da correlação de superioridade ou inferioridade é que no mesmo verso 3, os que se exaltam como aqueles que se rebaixam, aviltam a mesma graça. Nós também não podemos negar a realidade da nossa salvação. Um outro extremo. Negar a honrosa posição que Deus nos deu como filhos do Senhor, numa falsa humildade. O cristão não pode ter uma autoimagem achatada numa falsa humildade. Não é? Então eu vou dar um exemplo muito claro, nós temos que aprender, por exemplo, receber elogios, sem que esse elogio nos torne maior ou menor daquilo que somos diante do Senhor. Todos iguais. Todos iguais. Você que toca, que canta, você que chega mais cedo e coloca os bancos alinhados, você que lá no seu trabalho abre a empresa, ou você que é gerente ou CEO, nós somos todos diante de Deus iguais. Se crentes em Cristo, filhos, se não criaturas. E todos os dons que Ele deu à igreja, ou os talentos que Ele deu ao mundo na sua graça comum, cooperam para a coexistência de tudo que Ele fez. De modo que não há outro Senhor. Aprendemos isso hoje. Na segunda parte do catecismo, não podemos pensar de forma insensata de nós mesmos e nem dos outros. A falsa humildade é mais ou menos assim. Roger, como eu te admiro, sua paciência, o seu silêncio. Queria ser igual a você. O cara não fala, velho. Mas quando ele fala com sabedoria. Ele vai dizer, olha, que bênção. Obrigado. Certo? Foi Deus que me fez assim. Ele tem o seu lugar. E assim, por exemplo, o Walter, esse jeito de pastorzão. Olha lá, cara dele é pastor Walter. É assim. O Elias, meu intercessor, um outro meu amigo, um outro cooperador de um outro irmão que eu nem sei quem é. Como eu admiro vocês nas suas individualidades. Como tem irmãos aqui que eu queria ser pai como eles são. É assim. Observar cada filho de Deus na proporção da graça faz com que eu não me veja altivo diante de ninguém e muito menos diminuído diante de ninguém. Nós somos irmãos. Todos irmãos. Um é o dedo, outro é a mão, não é? O outro é o dedinho do pé, o outro é o pé. Uns são fêmur, outros são juntas, mas o cabeça que controla tudo isso é um só, Jesus. Tira a cabeça de um corpo. Temos médicas aqui? Temos, né? A Gabriela, tem mais alguma médica aqui? Não? Pergunta a ela o que sobra. E todos os membros são importantes. Eu quebrei esse dedo aqui jogando basquete. Deixa eu mostrar na câmera ali.
Então ele não dobra, está vendo? De modo que eu não consigo fazer algumas notas do violão. Ele não faz a voltinha assim, olha lá. Ele quebrou, eu não arrumei, eu mesmo reitei ele, pus uns trem, amarrei. Aí ele não dobra. Faz falta. Fica sem um dedinho para você ver. É essa a proporção da analogia que Paulo faz. Não se olhe altivo diante de ninguém, e muito menos diminuído diante de ninguém. Todos nós temos uma relação de graça e uma função dentro do corpo. Todos. Mesmo aqueles que mais cobrimos, ele diz aos Coríntios. Os nossos órgãos genitais que nós cobrimos e parecem de menos importância porque ninguém vê. Ele diz que todos são de grande importância. Não é? Então esse irmão que está do seu lado, essa irmã, sendo um verdadeiro irmão, servo de Deus, ele coopera na minha e na sua edificação. Não é? Que bênção. A partir desse momento, ele vai dizer que o cristão, então, não pode ter uma autoimagem nem para lá e nem para cá, mas exatamente como ele é. Ele é filho de Deus como seus irmãos, herdeiro de Deus como seus irmãos, herança de Deus como seus irmãos. Não é? O pecado de complexidade, de inferioridade ou de superioridade não pode existir dentro da igreja. E olha, quanto isso existe, é muito triste. Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Ele vai dizer, 1 Coríntios 12, 15 a 16, e se o ouvido disser, por que eu não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Um outro ponto importante, quando nós falamos da multiforme graça, é que dedo não precisa querer ser olho. Ele nunca vai ser. Ele é olho, o outro é dedo. Não é? Então isso breca dentro da relação social de convívio, é inveja. É inveja. Não, seja o que você é. Faça aquilo para qual Deus te chamou com excelência para Ele, como bons mordomos de Cristo. E você então diz a palavra que no Senhor nenhum trabalho é em vão. Tá certo? Que maravilha. Em segundo lugar, pode ir lá no segundo, no ponto 2, ele vai ser mais detalhista com relação a dons. Ele vai agora para uma parte bem prática, versos 4 a 8. Ele vai dizer, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos irmãos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros em Cristo, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada a todos. Aí ele vai dizer algumas peculiaridades desses dons. O primeiro deles são dons de unidade, utilidade, diversidade e mutualidade. Eu vou falar com relação a alguns deles. 2.1, Zé, tem ali os dons da fala. Pertencemos uns aos outros. Com ela, ministramos uns aos outros. E com eles, todos, precisamos de uns aos outros. Não é? Então nós temos a unidade, a importância da unidade. Somos um só corpo. Essa é a unidade. Fazemos parte de uma só família, um só rebanho. Tinha um hino antigo. Falava assim, ó, um só rebanho, um só pastor. Lembra disso? Uma só fé em um só Salvador. Esse grupo chamava Elo, eu acho. É isso mesmo. Quem é o seu Senhor? É o mesmo meu. E é por conta disso que nós somos um. Membros uns dos outros. Por isso que quando o dedo maceta, o corpo sofre. A não ser que você seja um parasita. O parasita não sofre. É aquilo que está acoplado lá, no corpo. Ele não está ligado ao corpo. Ele só suga do corpo. Mas se ele está ligado nas entranhas biológicas do corpo, qualquer dor
ou qualquer satisfação alcança todos. Entendeu? O parasita não. O parasita ele está absorvendo, roubando a energia do corpo. Ele não se alegra nem sofre, porque ele não faz parte do corpo. Mas quando ele está ligado no corpo, pelo cabeça, todos os movimentos biológicos e físicos alcança todos os membros. Assim é a realidade do corpo de Cristo. Ele vai dizer isso. Essa é a unidade, mas tem outra coisa que ele vai falar, que é a diversidade, claro. Versos 4 a 6, Dr. Bruce fala que a marca das obras de Deus é a diversidade, não é a uniformidade. Assim é com a natureza, assim também é com a graça, a multiforme graça. Nenhum lugar mais do que na comunidade cristã é importante a diversidade. Homens, mulheres, crianças, nenéns, bebês, de diversas origens, ambientes, culturas, temperamentos, capacidades, mas todos cobertos pelo manto do quebrantamento da humildade, haja vista que todos se prostram diante dele, que é Senhor de todos. Deus concedeu à igreja dele vários talentos e dons, diferentes uns dos outros, para suprir a sua necessidade enquanto a igreja estiver na terra. Dr. Shedd fala isso. Que com relação a dons e talentos, não são em todos os lugares que a igreja existe que tem todos os dons. Alguns dons não existem mais, eles tiveram um tempo e uma utilidade, agora não tem mais. Por exemplo, aqueles dons que eram necessários para provar a messiandade de Cristo, não são mais necessários. Não é? Mas alguns são necessários aqui, na primeira igreja presbiteriana de Inhumas. Mas não são necessários aqui, na igreja batista. Ou não são necessários na igreja presbiteriana do Sudeste, ou lá do Mato Grosso, ou da Europa, ou de uma tribo, ou de um povo. Então, dependendo da necessidade dos santos, a multiforme graça distribui dons e talentos para cuidar, proteger, servir um ao outro enquanto a igreja estiver aqui. Isso é a diversidade, que tem a ver com o verso 5, onde ele fala da mutualidade, ou seja, todos os membros servindo uns aos outros. Fico imaginando que as mãos são tão necessárias, não é? E talvez a gente não imagine a importância dela ao se alimentar. Vá tentar comer sem mãos. Olha isso, tanto que é importante. E assim, outros membros são importantes nessa mutualidade. E por último, a utilidade desses dons, a partir do verso 6 a 8, e aí ele vai mostrar claramente que esses dons mencionados em Romanos 12 são divididos em duas características. Os dons de alguém que trabalha com a fala, com a exposição, com o ensino, e os que trabalham com serviço. E depois você pode completar esse estudo, se você quiser, olhando para outros que ele fala em outras cartas. Então é bastante óbvio isso, que o apóstolo não está falando de cargos, é de dons. Não é todo dom que implica um cargo. E não são muitos dons que exigem algum cargo. Pelo contrário, muitos dons não exigem cargo nenhum. Consideraremos então alguns deles a partir de agora, só para vocês verem. Então ele fala, por exemplo, pode pôr o próximo, os dons de fala, profecia, ensino e exortação. Dr. Barclay diz que no Novo Testamento a profecia tem a ver com pregação, anúncio da Escritura, não é aquela profecia de predição como acontecia, essa não precisa mais, não há necessidade mais, porque a Escritura e o cânon está pronto, Cristo veio. Então a igreja hoje profetiza, anunciando a palavra, a Escritura, e não são todos que têm essa vocação, não do evangelizar,
um a um, mas do usar a fala, a exposição, no sentido de ensinar. Então nós temos uma distinção clara entre o ofício do profeta do Antigo Testamento e o do Novo. Hoje não há mais profetas no sentido do Antigo Testamento de celebrar o que viria, ou a revelação divina, ou mostrar o que vai vir para o futuro. Qualquer manifestação subsequente desse dom não é a doutrina que Paulo autoriza, mas é diretamente a exposição da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Se profecia, se pregação, que vocês o façam pela proporção da fé. Tá certo? Mas ele ainda vai falar do ensino, não é? Ele ainda vai falar daqueles que têm esse chamado ao ensino, que não são todos. Aqueles que têm paciência para ler, aqueles que têm maior tendência para o aprendizado, né? Para o lado mais pedagógico, não são todos que conseguem ter esse chamado. Pelo contrário, esses precisam muito mais daqueles que oram e que intercedem para sustentar esse ministério dele. De modo que aqueles que ensinam, aqueles que profetizam nesse sentido e que vivem a prática da docência, não são melhores ou maiores ou menores do que aqueles que intercedem, que sustentam, que oram ou que ouvem a palavra e que são alimentados por ela. O ministério, ele diz, dedique-se a ele, não é? Demonstrando que homens são chamados à pregação da palavra como um ministério específico, mas também nós temos o dom do serviço. Não só a profecia e ensino, e exortação aqui tem a ver claramente com a capacidade, volta para o pastor, um só, Zé, de encorajamento. Tá? Não é aquele que sai exortando todo mundo. É o que encoraja. Sabe aqueles manão que você está assim, você chega perto dele, você fica bom. Ele sempre tem uma palavra de encorajamento. Ei, mas tem gente assim. Né? Acha um na sua vida. Eles são muito importantes. É aquele irmão que chora no banheiro, mas que sempre está disposto a te dar uma palavra de ânimo. Vamos, meu irmão, não tá custoso, mas Deus está com nós. Esse tipo de gente que passa para a gente essa força, não é? O de ensino, faça com diligência. Se você tem uma pessoa só para ensinar, faça como há milhões, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. É dom, é chamado. Se todo mundo aqui tivesse o dom de ensino, ia ter um problema agora. Ia estar todo mundo aqui e os bancos estariam como? Vazios. Se todo mundo tocasse, está vendo? Se todo mundo fosse ministro, quem que sustentaria o ministério? Não é? Isso é tão lindo na igreja, quando a igreja entende isso, ela caminha redondinha assim, ó. Dom não é cargo. Repita comigo, dom não é cargo. Dom não é cargo. Eu preciso encontrar o meu lugar no corpo e servir como um verdadeiro serviçal de Jesus Cristo. Mas ele ainda fala de um outro dom, que é o dom de serviço, que é muito importante, né? Ele fala do ministério, e que aí a pessoa tem que servir como um serviço mesmo, amor aos atos desse serviço, a contribuição, que é aquele que compartilha seus bens com liberalidade, a presidência, que é liderar com diligência e humildade. Diligência tem a ver com humildade e sensatez. O que preside, ele tem que fazer isso com sensatez e humildade, como um apaziguador, o pacificador, e não como aquele que inflama ou traz para si, não é, o serviço todo e centraliza nele, não. O presidir é descobrir as potencialidades que existem dentro do corpo e trazê-las para a edificação da igreja. Eu vou dar um exemplo. Esse nosso café aqui foi ideia da Silvéria. Sei lá como, eu sei que o trem foi bom. Ninguém vem aqui mais para ver a palavra só. Vem porque depois tem um cafezão top ali, vocês vão ver. E hoje é a Zazá e o Alex.
Está vendo? Aí depois chega um outro irmão e fala, pastor, nós vamos fazer o acampamento. Eu não estava querendo, nem os meninos, porque está tudo muito caro, as famílias estão muito endividadas. Mas esse irmão chegou e falou, não, pastor, vamos fazer. Se for 10, vai 10. Eu falei, então vamos, está vendo? É o dom da persistência, da diligência, não é? Então, assim, é muito lindo isso na igreja. Meu Deus do céu. Eu fico satisfeito demais de ver meus irmãos servindo a Deus. O dom de misericórdia é tão lindo esse. Esse quase ninguém vê. É aqueles irmãos sempre dispostos a confortar com alegria. Confortar com alegria. Todo mundo quer a presidência, mas ninguém quer o dom da misericórdia. O dom da misericórdia é o quebrantado. Você conta que o irmão morreu ou que alguém está doente. Isso eu já vi muitos. A pessoa nem conhece e ele enche os olhos de lágrimas, porque a dor o alcança. Isso é tão bonito. Se a gente tivesse mais gente com dons de misericórdia, talvez na sociedade o mundo seria diferente. Mas na sociedade a maioria quer o dom da presidência, de presidir, de ser servido. Não é? E só para quem tem o dom de ensino aqui, eu não posso deixar de falar, o juízo sobre nós é maior, na proporção do dom. Quem ensina, claramente, a Bíblia fala, não se tornem todos mestres, por saber que pesa sobre vós maior juízo. A régua do juízo é a partir do conhecimento. Está vendo como que a gente precisa do outro para interceder por nós, para nos sustentar em jejum e oração? Dona Bela é minha intercessora. Está vendo? Ninguém nem sabe. Dona Cerisa é minha intercessora, que eu sei que é. Nayara, Fausto é meu amigo intercessor, Danilo. O Hélio sempre me edifica com um olhar de piedade, me chama de pastorzão. Hoje de manhã ele estava para baixo, eu senti falta desse olhar dele. Depois vocês podem perguntar que alguma coisa aconteceu, ou ele está cansado, teve uma semana difícil, mas ele sempre chega perto da gente e a energia dele pega na gente. E tem as energias ruins também. Mas isso eu não vou falar não. Você chega perto da pessoa, bom, quando a pessoa sai perto de você, você está de bengala, mancando, doente, com... Meu Deus do céu. Eu acho que esse dom é o dom do... Não sei o que é. Esse trem é do inferno. Mas tem aqueles irmãos que têm esse carisma da graça e da misericórdia. Né? Você pode ligar 1h da manhã. Estou angustiado, irmão. Eu já vi isso, ele pegar uma bicicleta, que não tinha carro, e bater lá onde a gente está. Quem já ficou internado em hospital aqui? Quando esse irmão entra lá. Que maravilha. Ele chega lá e fica bom o ambiente, o dom da misericórdia. Do se dar. Na oração inicial do Danilo, ele pediu para o Espírito Santo nos levar a olhar para o nosso coração. E eu acho que diante desse texto é um momento de, como comunidade, olhar para o meu serviço. Será que o meu dom está ligado a cargo? Ou eu não importo com cargo? Eu quero descobrir o meu dom para servir meus irmãos. Nome, não precisa me dar nome. Não é? Fico imaginando, para mim, um dos maiores anciãos do Novo Testamento foi Estevão. Uau! A maior exposição bíblica do Antigo Testamento no Novo Testamento, para mim, quem fez foi Estevão. E ele não tinha o nome de ancião nem de episcopoi. Ele era chamado só de diácono. Ele não importava com isso. Será que eu me importo? Ou será que eu quero apenas servir meus irmãos? Esse é o objetivo desse texto. É não pensar além para lá de mais e nem para cá de menos. Apenas ser
eu quero ser na vida de vocês. Liguei para a doutora Gabriela essa semana, pneumatologista, médica, trabalha igual médica dia e noite. Ela me atende e me serve com dom da misericórdia. Silmara me deu uma aula de misericórdia quando Daniel adoeceu. O que é isso, irmãos? Nunca vi isso, não. Chegar no céu, o galardão dela vai dar no meu, assim. Porque ela é misericórdia. Ou você acha que ela fez isso só com Daniel? Fez comigo quando eu dei Covid. Eu estava de Covid naquela... Lembra quando o Covid veio cá na nossa igreja? Pegou todo mundo. Nós saímos até na rádio. A igreja presbiteriana faz com que os números de Covid aumentem na cidade. Com o aniversário da Luísa. A Nayara foi, a Silmara ia na casa do Fausto, que estava com Covid, ia na casa de uma membro da igreja que morava lá no Vale das Goiabeiras. Eu morava na casa da dona, esqueci o nome dela, Valentina, como é que ela chama? Dejanira, ela passava lá. Ela podia pegar a Covid de nós. Ela passava lá, punha um tem no meu dedo, para medir meu negócio, e perguntava como é que eu estava. Isso é dom de misericórdia. Eu não esqueço a Raquel que ia lá em casa e largava compra na minha área. Isso eu não esqueço. São irmãos que às vezes são anônimos, mas que servem os irmãos. Eu não esqueço uma vez que eu estava com um sofrimento muito grande e que quando eu olhei para o Danilo, ele não me falou nada, ele olhou para mim e chorou. Ele falou tudo. Essas manifestações dos serviços é que faz com que a nossa comunidade caminhe edificada. Todos aqui têm. Eu que às vezes me esqueci, mas todos aqui têm. Todos. Né? Quando eu estou muito apavorado, eu gosto de ir atrás do Walter, porque ele tem uma frase assim, ó, Deus cuida de nós. Por exemplo, quando eu descobri que a Luísa está querendo namorar, eu fui atrás dele, falei, meu irmão, está na hora de eu desviar, porque... Ele falou, não, pastor, Jesus vai voltar antes. Está vendo? Uma amizade, uma pessoa. Quando eu mudei para cá, nós não tínhamos escola para colocar a Luísa e a condição da igreja não tinha como pagar. Lá de Minas Gerais eu fiquei sabendo o telefone da Carol. Liguei para ela. Carol falou, não, pastor, ela nem me conhecia. A Luísa tem escola para ela estudar o tempo que ela precisar aqui. Carol aqui, ó. Coração imenso. E lá eu conheci a Bianca. Meus filhos mudando de escola, a Luísa estranhando. A Bianca foi um porto na vida da Luísa. Está vendo? É isso. É isso. Em tempos de paz, quase não é necessário, mas nas aflições, os carismas de misericórdia, de serviço. Aqui, ó. Quando eu falei com você, vamos levar a alegria para as crianças, lá do pastor Luciano. Olha a resposta da igreja aqui, ó. Eu vi a Silmara indo na casa da Nayara e do Fausto, todos os dias enquanto a tristeza estava lá naquela mesa. Que exemplo. Caladinho, ninguém via. Qual que é o seu serviço aqui? Ou você quer ficar aqui? A maioria dos que fica aqui já recebeu o seu galardão. Você quer servir? Ou você quer o cargo?
Você quer o cargo, meu irmão? Não. Você vai viver a vida e não vai receber nada de Jesus. Você tem que ter o dom. Qual que é seu dom? Você é dedinho? Vocês viram o que aconteceu com a nossa igreja, com a chegada da família do Tiago aqui? Ela falou para mim assim, pastor, a única coisa que eu sei mexer é com rede social. O que nós estávamos precisando? Lembra, Fausto? Nós falávamos de alguém aqui para pôr a igreja na rede. Tá? Aí Deus mandou. Quem? A Silvia. Ninguém nem vê. Irmãos, a nossa igreja tem visualizações de 2, 3 mil pessoas. Aonde que a gente ia ter isso? Cheguei lá ontem, na igreja presbiteriana em Anápolis. Eu esqueci o nome da igreja. Lá um colega meu falou assim, ô Alex. Falou, a gente só vê você agora na rede social, você sumiu, está velho. Eu falei, você também está velho. Olha aí, a Silvia, é o serviço dela. Ela fala, é o jeito que eu tenho para ajudar. Então escolha, descubra seu lugar aqui, ó. Os dons de contribuição, eu sei muito bem aqui quem sustenta essa igreja aqui, ó. Para ela existir aqui. Esse banco que você senta, essa energia, ar-condicionado, tem gente que sustenta isso com o suor do seu rosto. E ninguém nem vê. Não é? O Lucas dando aula, o Danilo ensinando teologia contemporânea. Aqueles nomes, ele sabe tudo. Teísmo, deísmo, titismo, itismo. E ele vem e consegue ensinar isso para a gente, até trazendo problema para ele mesmo, como psicólogo. Dom. Uma vez o João Vitor me deu um exemplo de quebrantamento na ceia, que eu nunca vou esquecer. Caladinho, sentava lá atrás, eu estudando o credo com ele. E ele falou, pastor, não era presbítero, não. Eu fico tão constrangido, eu via que toda ceia ele chorava. Eu falei, por quê, meu irmão? Ele falou, porque eu não sou digno de ceiar. Eu falei, rapaz, esse cara pode ter um cargo. Porque o cargo não vai mexer com a cabeça dele nunca. Nem mexeu. Humildade, serviço. Qual que é o seu dom? Não é? Vamos orar? Pensa aí, Senhor, qual que é meu talento que Deus me deu para me abençoar? Meus irmãos, a minha cidade, a minha empresa, onde o Senhor me colocou? Eu quero servir ao Senhor Jesus Cristo e a ninguém mais. Vamos ficar de pé e vamos dar as mãos. Hoje nós vamos encerrar assim.